E agora, recebendo no Jornal da PAN, o médico do esporte André Moro. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui. Lembrando que o nosso amigo Giroto Filho vai ser homenageado hoje com o nosso bate-papo aí sobre saúde, sobre alimentação. Uma honra estar aqui. Isso. Chega final de ano, né? O pessoal começa a passear, viajar e começa a dar aquela vacilada, ou quer fazer todos os exercícios de uma vez. A gente sempre tem que ter em mente, né, que o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Mas como toda máquina perfeita, ela precisa ter ajustes e a gente precisa ter respeito por ele. Então, é muito comum nessa época do ano as pessoas procurarem seus médicos, e quererem o corpo perfeito, quererem emagrecer de uma hora para outra, e isso muitas vezes é prejudicial, né? A gente sempre prega que modificações do estilo de vida, como o próprio nome diz, são para a vida, né? E não é para o verão, não é para o inverno, não é para uma viagem. Então, se eu for dar uma dica e uma palavra, é moderação, né? Tanto para alimentação, tanto para começar a fazer exercícios, né? A gente sempre orienta as pessoas que exercícios devem fazer parte da vida, uma alimentação boa também. Mas se a pessoa está com maus hábitos, está sedentária, está comendo tudo errado, essas adaptações devem ser feitas ao longo das semanas e meses, né? Nada abrupto, porque o corpo pode, em algum momento, ele pode sentir. Tá, mas o senhor falou uma coisa ali, né? Procurar o seu médico, mas tem aquelas pessoas que não procuram o médico, não procuram ninguém e sai desembestado fazendo exercício, fazendo dieta. Principalmente usando medicações que potencialmente são prejudiciais. Hoje em dia a gente tem para o tratamento da obesidade remédios fantásticos, tanto orais como injetáveis, né? Até a cirurgia bariátrica é uma forma muito boa e segura de se tratar a obesidade, mas a gente precisa ter cuidado porque toda medicação tem o efeito terapêutico, né? O efeito que a gente espera dela, e tem também possíveis efeitos colaterais. Uma dipirona tem um efeito colateral, um diclofenaco tem efeito colateral. Então, aquelas canetas que são muito boas quando bem indicadas, elas não devem ser usadas e elas estão sendo muito usadas sem recomendação médica. Então, a gente sabe que isso tem potencialmente danos. A gente tem encontrado, infelizmente, canetas falsificadas, né? Ontem mesmo uma reportagem que tinham colocado posso falar o nome aqui, não tem problema, né? O nome do Ozempic em seringas de insulina, né? Esse é um caso de polícia mesmo, né? Então, a mensagem que eu sempre gosto de dar é de precaução, né? Vamos fazer exercício? Vamos. Tá sedentário? Tá sem fazer nada? Vamos começar devagar, né? Vamos começar com exercício leve. E se tiver algum fator de risco para doença cardíaca, ou seja, se a pessoa tem pressão alta, se tem diabetes, se fumou, se tem colesterol elevado, precisa saber se a saúde está em boas condições. Por quê? Porque em várias situações, e a gente vê isso na imprensa, nos meios digitais todos os dias, o exercício pode ser o gatilho para uma morte súbita, para um ataque cardíaco, para um infarto, né? Em pessoas que não sabidamente são portadoras de doenças. Por quê? Essas 3 doenças que a gente trata no dia a dia, da medicina esportiva ou mesmo da cardiologia, pressão alta, diabetes e colesterol elevado, elas são doenças assintomáticas. Então elas são muito perigosas. Então a pessoa desenvolve o colesterol elevado, desenvolve diabetes, ela não sente nada. E a doença está ali para ser instalada. Então, a gente sabe que exames de sangue periódicos, né? Não precisa ser um exagero de exames, mas exames básicos são muito úteis para a gente conseguir saber se essa pessoa tem doença, né? E a medida da pressão arterial, todo adulto deve medir rotineiramente sua pressão arterial, porque é uma doença que vai chegar com o envelhecimento. Para cada pessoa vai chegar numa idade, então é muito prudente a pessoa medir sua pressão
E quando ela se elevar, ela está atenta à medicação, etc. Agora, tem muitas coisas que se parecem, né? Algumas doenças, algumas dores que se parecem. Que nem quando a pessoa acha que está infartando, às vezes está com uma dor no peito. Chega, vai no médico, faz os exames e não é nada, né? Pode ser alguma outra coisa desencadeada. O que dá para... O que acaba desencadeando isso, doutor? Essas dores, principalmente no peito? Então, dor no peito é um sintoma muito comum, né, nas salas de emergência, nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos. E a dor no peito, ela tem inúmeras causas, né? Tudo que está no nosso tórax pode doer e até a ansiedade pode dar dor no peito. Então, quando a gente fala em dor no peito, a primeira coisa que é extremamente importante e nunca deve ser minimizada é o que a gente chama de anamnese. É o médico sentar e conversar com o paciente para saber as características dessa dor. Então, se eu estou diante de uma moça de 20 anos que fala que tem uma vida saudável e ela está falando que tem uma dor no peito, principalmente depois dos dias que faz academia, ou que carrega sacola de mercado, ou que carrega engradados no trabalho, a gente está diante, muito provavelmente, de uma dor no peito de origem muscular. Por quê? Porque é uma pessoa jovem, que não tem doenças, que não tem fatores de risco para doença cardíaca. Por outro lado, chega a avó dessa moça. A avó dessa moça tem 68 anos, tem uma história de pressão alta, né? Foi fumante, tem colesterol elevado e tem uma irmã que teve infarto. E essa senhora chega com uma dor no peito. Na consulta, nessa conversa que chama anamnese, o médico tem que estar atento a como é essa dor, quanto tempo dura essa dor, qual o fator desencadeante dessa dor, qual o fator que está junto, concomitante, se teve dor de cabeça, se teve tontura, se teve náuseas, o fator de melhora e o fator de piora. Com esses dados de história do paciente, como idade, peso, fatores de risco e uma história bem feita, uma conversa bem feita, a gente tem condições de saber se há uma probabilidade de doença cardíaca ou não. Havendo a probabilidade, alguns exames são essenciais. O primeiro é o eletrocardiograma, um exame simples, fácil de executar e barato. Muitas vezes um eletrocardiograma normal, num paciente que a probabilidade de doença é pequena, a gente já pode descartar que seja um infarto. Se um paciente tem vários fatores de risco e o eletro nos vem com um certo grau de dúvida do diagnóstico, em se tratando de uma doença grave, a gente deve observar. Então esse paciente deve ficar na sala de emergência, deve ficar no pronto-socorro e esse exame ser repetido em algumas horas, né? Então é sempre importante, e isso a inteligência artificial não vai substituir, é a relação médico-paciente, né? É o médico ouvir o que o paciente tem a dizer. Porque muitas vezes a dor no peito é algo que o paciente não chega gritando e falando que tem dor. É aquele paciente que está sentadinho ali na sala de emergência, sofrendo na UPA, no pronto-socorro, no hospital, e ele está quieto, mas ele está tendo um infarto. Então sempre é muito importante conversar, ouvir e explorar o maior número de informações possíveis, e isso é possível para todos os médicos. Na sua experiência, nos seus estudos recentes, assim, né, a gente vê que a população fica cada vez mais sedentária, né? Tem muito adolescente, muita criança se alimentando muito mal. É comum hoje também essas questões cardíacas? É mais comum em pessoas mais jovens? É mais difícil diagnosticar? A gente pode deixar para depois, no rápido intervalo, a sua resposta, doutor? Repita. Fechando a primeira meia hora do Jornal da Pan, doutor André Moro com a gente, médico do esporte, 8 horas e 3 minutos. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Feirão de Fábrica Comasa. Toda a linha Volkswagen 0 km com taxa zero. A gente vai para um rápido intervalo em 100,9, mas continua no YouTube Jovem Pan. Esqueci de falar
Repita. O patrocinador e o repita. Você me desconcertou aqui. Ele me cortou, Não, eu só deixei a resposta pro doutor ali, porque é uma pergunta bem interessante mesmo também, né, doutor? Sim, A gente poder explicar pros nossos ouvintes também depois Legal. em 100,9. Tá. Recentemente o fisioterapeuta José Ordem esteve aqui, né? E ele estava comentando dessa questão das pessoas procurarem muito mais do nada, assim, quero correr 3 horas, quero correr 1 hora inteira no primeiro dia. E aí começa a sentir todas as dores do mundo, né? Era essa até a pergunta depois da Lali que eu ia fazer, né? Porque às vezes o cara, vou pra praia, ver todo mundo correndo, achar bonito, né? Vou embalar no meio ali, né? Sim. E acaba... Aí pega a raiva do esporte, né? Já dá aquela Nunca pontada. mais faço isso. Você sente aquela pontada, aquela falta de ar, teto preto, você Dor fala, no meu joelho, Deus, né? não é pra mim isso, nunca mais volta. Exatamente. Mas é desse jeito. Às vezes eu tô na academia também, eu penso, nossa, vou dar uma corridinha. Aí eu sinto que eu não tô nos meus melhores dias, eu falo, não, se eu correr hoje, eu não volto amanhã. Então tem que ter esse feeling também, né? Da própria pessoa. Porque pessoa, por exemplo, que tá fazendo exercício, porém não está habituada a correr, a orientação é andar e trotar um pouquinho. Cansou, volta para andar. E depois descansou, volta para trotar. E à medida que os dias passam, você vai aumentando o trote e diminuindo a corrida. E à medida que a aptidão melhora, você vai correndo ao invés de trotar e diminuindo a caminhada. Ficou a pergunta, né? Isso, André. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sobre... Nem lembro qual que era a minha pergunta, ó. Você Chegou fim de perguntou... semana. A memória Olha, eu que do tô doutor é velho, boa. eu que lembro. A memória do doutor é boa. Você perguntou se o tanto de pessoas jovens hoje, crianças que estão sedentárias, ganhando peso, só fica no computador, se essas crianças têm risco de doença cardíaca. Isso. Então, as 3 doenças que a gente citou, que vem muitas vezes junto com sobrepeso e obesidade, elas vão, em algum momento da vida, né, dar problemas nas artérias do coração. Mas isso é, felizmente, muito, muito, muito raro em crianças e adolescentes. Então a gente pode ver uma criança que esteja sim com a pressão alta, que esteja com diabetes, que esteja com colesterol elevado, mas ela não vai ter placas de gordura nas artérias do coração, porque isso é um processo que leva décadas. Então, se a gente pegar uma criança que desde os primeiros anos de vida largou a chupeta, pegou o refrigerante, pegou o chocolate, pegou o sorvete, pegou o alimento ultraprocessado e aquilo fez parte da vida dela durante todas as décadas, até a 3ª, 4ª década, a probabilidade dela ter uma doença é muito grande. Mas infância e adolescência, esse tipo de doença cardíaca, felizmente, não é comum. Entendi. E nos jovens, assim, na faixa dos 20, 30 anos, às vezes uma coisa mais genética, porque tem bastante jovem, às vezes eu vejo notícia, né? Tem. A gente vê jovem do nada tendo... Adulto jovem, né? Você tá falando. Isso. O adulto jovem, ele já está exposto a outros fatores de risco. Então, ele está exposto ao cigarro, às outras drogas, as drogas que são recreativas, né? Vamos dizer, álcool, cocaína, derivados da cocaína, e isso pode sim causar um infarto do coração. O uso de cocaína é uma das causas de infarto em pessoas de jovens e não jovens, né? Adultos. E outra coisa que tem causado muito infarto, ontem morreu mais um halterofilista, o uso de esteroides anabolizantes. É algo que a gente fala sempre, que a gente bate muito na tecla, está muito difundido em academias, e toda forma de testosterona, seja injetável, seja gel, seja comprimido, ela está, seja os chips, né, que as pessoas chamam de chips da beleza, elas são totalmente proibidas para ganho de massa muscular e para estética. Isso está documentado por CFM, Conselho Federal de Medicina, e na sexta-feira passada, que foi dia do médico, também a Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, determinou, em virtude do número excessivo de complicações cardíacas, psiquiátricas, renais, hepáticas, que esses chips estão proibidos. Os chips são substâncias feitas com geralmente gestrinona.
Gestrinona é uma substância que é derivada da testosterona. Então ela faz o mesmo mal que a testosterona. Quando essas pessoas usam esses hormônios, chegando ao que você perguntou, elas têm aumento da pressão, aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom e uma coisa que é dramática, o sangue fica mais grosso. Então, um exame simples de hemograma, a gente vê as células vermelhas num número muito grande, então é o popular sangue grosso. Então, juntou pressão alta, sangue grosso, colesterol alto, essas pessoas têm um risco muito elevado de trombose, de infarto e de AVC, independente da idade. Então, se a gente digitar no Google infarto em jovens, esteroides, vocês vão ver muitas matérias, né? E é difícil identificar, né? Porque geralmente esse adulto mais jovem, ele não vai ao médico com tanta frequência quanto uma pessoa de mais idade. Perfeitamente, é isso. E a pressão sobe, ele não sente. Ou acha que é só uma tontura, uma dor. Exatamente. Eu no meu dia a dia, antigamente eu atendia 1 por semana, 2. Hoje eu atendo 2 a 3 pessoas todos os dias que estão usando ou que usaram os esteroides anabolizantes em qualquer forma, que estão com efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais mais marcantes são agressividade e insônia. A mulher fica brava com o marido, a mulher não tem tolerância com os filhos, o marido agride a mulher, o marido perde o sono, o marido fica com relações, e a mulher também, relações interpessoais prejudicadas, porque essas drogas causam irritabilidade, agressividade, insônia, crises de depressão e muitas vezes síndrome do pânico. Então, por isso que a gente alerta, né? Apesar de isso estar sendo muito utilizado, as entidades de saúde, elas vão ter que tomar uma providência, porque o número de doença que está sendo criada é um absurdo. E o senhor estava falando também do Ozempic, né? Ele também tem esses efeitos de mudar a... O Ozempic e o Wegovy, agora que é o Ozempic semaglutida numa dose um pouquinho maior, é uma droga fantástica, vírgula, quando bem indicada. Assim como um remédio de pressão, ele é ótimo quando ele está bem indicado. E por aí vai. Porém, o uso inadequado, né, ele causa sim efeitos colaterais. Ele pode causar, por exemplo, uma insuficiência renal. Há casos de relato, eu já vi prescrição, eu quase caí da cadeira quando eu vi prescrição diária, né? É uma droga que demora para ser metabolizada, então ela tem que ser aplicada uma vez por semana. Mas infelizmente existem prescrições erradas e existe a possibilidade do cliente, do paciente ir à farmácia e comprar o Ozempic. Então, tá em falta em muita farmácia, né? Você chega, tá lá falando que tá em falta. Exatamente. Tanta gente comprando. E assim, a droga em si é fantástica. Demorou anos para ser desenvolvida, por isso que ela é cara, né? Mas quando bem indicada, ela ajuda muito. Um anti-inflamatório, se ele for tomado a longo prazo, sem prescrição, ele pode causar uma gastrite, pode causar uma insuficiência renal, o rim para de funcionar. Outra coisa, mais ou menos nesse caminho, é o excesso de prescrição de vitaminas. Vitamina B, vitamina D. Vitamina D é um hormônio que ela, em doses altas, ela pode intoxicar. Vitamina B12, chega o paciente às vezes cheia de espinha no rosto, fadigada, vai ver a vitamina B12 lá em cima. Tô tomando vitamina B, ou porque comprou, ou porque alguém deu. Chega na farmácia, faz a limpa das vitaminas, achando Exatamente. Que vai melhorar. E a gente sabe que isso é uma suplementação. O que a população precisa entender é que nada substitui uma boa alimentação. E uma boa alimentação hoje, apesar das coisas não estarem baratas, mas não é caro. Existem carnes que são baratas, carnes de boi, de porco, de frango, são baratas. Legumes, se você fizer uma compra de vários legumes, não é caro, né? Frutas, a mesma coisa. Então, as pessoas às vezes esquecem de comer, a pessoa fala com todo orgulho, eu não como arroz e feijão. Aí à noite pede uma pizza. Então não faz sentido.
Então a gente precisa habituar, ensinar, orientar as pessoas a comerem comida e depois fazer a suplementação, depois usar medicamento sempre com prescrição, para evitar esses danos aí que a gente tem visto cada vez mais. E não é falar, não, você não vai poder comer mais pizza, você não vai poder comer mais lanche, né, doutor? Você pode comer, mas... Claro que pode. Dosado ali, né? Não precisa também se esbaldar toda vez que vai comer, né? Não precisa fazer igual o Giroto Filho, que come massa no almoço, no jantar. Essa viagem dele foi uma extravagância, né? Ele tá... Quando ele chegar aqui, ele vai ouvir bastante coisa. Mas o álcool, o doce, a pizza, o churrasco, isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Isso, em determinadas situações, isso é perfeitamente compreensível. Agora, tem muitas pessoas que exageram, né? A pessoa bebe todo dia, a pessoa pede comida todo dia. Outro dia eu cheguei ao cúmulo de falar com uma mãe, tava a mãe e a filha na minha frente. A filha esperava a mãe dormir e pedia comida no iFood. Boa. Eu falei pra ela, eu falei, mãe, me ajuda, vamos desinstalar o aplicativo. Porque tá fazendo mal. Vamos desinstalar, vamos mudar um hábito. Às vezes a gente começa por mudar um hábito e depois muda 2, porque a pessoa começa a se sentir melhor. Depois de algumas semanas, o paciente sentindo melhor, ele vai falar, poxa, valeu a pena. E aí a gente vai estimulando hábitos saudáveis. E pode falar, sábado você vai tomar sua cerveja, seu vinho, seu churrasco, sua lasanha, não tem problema. Mas o equilíbrio é fundamental. Às vezes a pessoa não quer começar a falar, tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, eu quero beber, quero comer, então não vou comer direito. Mas é o antes e o depois também que faz essa diferença, né? Você pode comer, mas... Exato. E a gente tem que lembrar que o Natal são 2, 3 dias, o Ano Novo também. É verdade. Dezembro são 31 dias. A pessoa quer às vezes, prolongar o feriado. A gente precisa fazer um rápido intervalo aqui em 100,9. Na sequência a gente vai trazer já os nossos dois convidados. O senhor vai continuar por aqui com a gente ainda, doutor? Posso continuar. O senhor volta também depois. O Simval precisa sair um pouco mais cedo também, que ele tem uma consulta já programada. Ele vai dar um recado rápido aqui com a gente, com o Marcelo Diniz, e o senhor volta depois também para compor a mesa com a gente aqui. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem, Nova Unidade Esmeralda, na Rua Topázios, número 55. A gente continua no YouTube. Giroto Filho, se ouviu, vai estar bravo comigo. Com certeza. Não, mas realmente, né? Chega final de ano, a gente esbalda, né? A gente acha que... né? Porque é muita comemoração, né? Muita comemoração. É uma coisa que eu falo para os pacientes. Tem comemoração que não precisa demorar 6 horas. Nossa, eu vou beber das 6 à meia-noite. Não. Beba das 6h30, aí às 7h30 toma uns copos d'água. Isso. E aí não precisa ir embora meia-noite, vai embora às 10. Não precisa tomar tudo aquilo. Dá um jeito. Faz um detox depois. Então, assim, não é fácil isso. Não é fácil. Principalmente porque essas coisas aí não trazem sintomas, né? É muito difícil. Outro dia eu fiz uma live com minha irmã, que é ginecologista. E não sei se vocês vão lembrar, mas nos anos 90 existia uma propaganda na TV que a Cássia Kiss, que era uma atriz grande da Globo, ela fazia o exame de mama palpando a própria mama. Sim. Aquilo nos anos 90 foi porque já estava se prevenindo o câncer de mama. Isso era do Ministério da Saúde. Isso é muito legal. Então, o Outubro Rosa surgiu o primeiro mês que surgiu, depois vieram os outros. Porque a saúde dá importância à prevenção do câncer. Mas as doenças cardiovasculares, elas matam muito mais do que qualquer tipo de câncer. E é Só que silencioso, né? Silencioso. Você viu que é agressão, ficou gravado, hein? Marcelo Diniz com a gente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. 40 dias se passaram e o Marcelo está de volta. 40 dias que eu não venho aqui, Simval. Mas eu guardei esse dia para vir com o Simval, nosso presidente. Estou requerendo aumento de salário na Jovem Pan e para o Simval lá no sindicato.
Quem sabe eu consigo alguma coisa, né? Vamos falar um pouquinho com vocês de gastronomia e do festival. Aguenta aí. Isso, Simval Grupo também com a gente, ele que é presidente dos Senhores. Fala pra gente aí a sigla. Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Marília e região. Isso. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui na Jovem Pan. E o aumento já está aprovado, porque 100% de nada, então 100% de aumento. Está aprovado já. Mas só pra gente começar, depois vamos falar muito ainda do festival, falar da Água Doce. Os Senhores, ele abrange quantas cidades aqui da nossa região? 52. 52. A função principal do Sindicato de Hotéis e Restaurantes é o acordo coletivo. Somos nós que regulamos o salário de todo o pessoal da gastronomia e hotelaria. É com você que tem que reclamar. A gente negocia, faz sempre o melhor possível, né? Sim. Tem que ser bom para a empresa e bom funcionário, né? Tem que ser para os dois. E aproveitando que você falou disso, lembrando, quem faz parte, quem é sindicalizado, quem está na nossa base de colaboradores, tem uma diferenciação por conta disso, certo, Simval? Exatamente, é o Repis. Então, as microempresas e quem está no Simples Nacional tem um salário diferenciado graças a esse acordo coletivo que nós temos com o Sindicato dos Trabalhadores. Tipo, beneficiando o micro e pequeno, diferente do outro, assim, é uma coisa bacana. Então, você que está nos ouvindo, que é da categoria e não é ainda sindicalizado, não conhece o serviço dos senhores, faz contato conosco. Senhores, o patronal, sindicato, né? patronal. É o sindicato patronal. Porque o Simval lembrou bem aí o principal item que nós temos hoje é esse. Mas tem uma série de coisas que a gente tem lá que pode ajudar alguém do segmento. O sindicato tem o nosso departamento jurídico, dá todo apoio às empresas. Só que o senhor, assim, cresceu e a gente acabou extrapolando as nossas funções. E a gente procura desenvolver o setor gastronômico e hoteleiro. Porque se a economia cresce, o setor cresce, as empresas vão recolher impostos que vão beneficiar todos os cidadãos de Marília, não só da categoria. Então a gente faz o circuito café de hotel, festival comida de boteco, isso festival que eu ia gastronômico. Teve bastante evento já esse ano, né? Não só relacionado ao comércio, mas também vocês fazem palestras às vezes? Sim, exatamente. A gente promove, chama Missão, né? Caravanas, as principais feiras de São Paulo, que é a Equipotel, a Fispal, a Fispan. A gente tem todo esse envolvimento agora com a lei Não Se Cale, que a gente faz até parte do pacto Ninguém Se Cala, não só a vítima se calar. A gente faz parte desse pacto para todas as pessoas não se calarem, não aceitarem nenhum tipo de assédio, violência, estupro contra as mulheres. Então o sindicato tem uma função, sim, extracurricular. Interessante o seguinte, toda vez que tem, como nós resolvemos há alguns anos ter nosso apoio jurídico, é o escritório da Daniela Marinho, que frequenta aqui também a Jovem Pan, e ela tem uma abrangência de várias áreas. Então, sempre que surge alguma dúvida nossa, ou surge uma coisa nova do segmento, ela traz já para nós, né, Simval? Para poder debater e para a gente poder já orientar antes até do que a pessoa... Ela nem estava pensando naquele assunto. A gente leva aquilo para discutir. Outro serviço, outro trabalho muito importante que o sindicato ajudou Marília a conquistar foi o MIT, Município de Interesse Turístico. A gente teve uma participação ativa, principalmente dentro tinha que ter um plano diretor de turismo, que Marília não tinha. Então esse plano foi elaborado praticamente dentro dos senhores, com o apoio das secretarias, né, da prefeitura e do Contur. E nós conquistamos o MIT. Todo ano vem verba para Marília, especificamente para aparelhos turísticos. A gente está atualmente, o próximo vai ser no Bosque. A gente vai ter uma intervenção de dinossauros, de repaginação do Bosque Municipal para atrair mais turistas. Por que a gente tem esse envolvimento com o turista? O turista estando em Marília, todo mundo que daqui está ganhando, que ele está deixando verba, renda em Marília, que vai gerar impostos, que toda a população será beneficiada. É verdade. E tem a geração de emprego, né? Porque quanto mais emprego e renda, né? Emprego e renda. Hoje o nosso desenvolvimento hoje da cidade, do setor, enfim, vai surgir de eventos que venham para cá. Por exemplo, tem um evento de medicina.
Então vamos fazer um congresso da medicina. Se esse congresso da medicina for aqui em Marília, vai atrair gente que vai ficar no hotel, gente que vai no restaurante. Mais de 50 atividades econômicas Exatamente. são atingidas. Então, o desafio hoje é esse, é de atrair empresas novas. Empresa nova, só que eu digo assim, ó, se você falar que vai abrir, vou abrir um restaurante novo, vai dividir só. Nós precisamos de uma empresa nova que não existisse aqui, que vai trazer número de empregos novos, né? Um segmento novo. Então o nosso desafio agora, e nós frequentamos a área política, né, Simval? A prefeitura, com frequência, para poder debater o que a gente pode fazer e o que eles podem fazer por nós. Então, você que está ouvindo aí e que ainda não conhecia o trabalho dos senhores, anota o telefone dos senhores. Se você quiser saber mais ou quiser virar um parceiro nosso, senhores, é 3422-3477. Repita. 3422-3477. Fala com a Dora, que é a nossa secretária executiva. Ela é tudo, né? Ela é rei, rainha, aventureira. Aventureira. Marcelo, mas você está passando o telefone ainda. Hoje não é mais assim. Hoje é nossa página no Instagram, Sim. Nosso site, nosso Facebook. Sim. Você está na época do telefone fixo ainda, Marcelo. Eu sou antigo. Sou antigo. Sou antigo. Eu não queria revelar, mas sou antigo. Mas agora partindo pro festival gastronômico, que ainda tem uns dias aí. Uma Tem, semana? né? Até domingo. Até domingo. Agora? 27 Tá do acabando 10, já? acaba agora. Tô esperando o Marcelo Quem trazer foi? a Melhor de data todos. aqui pra gente comer. A gente vai sair daqui, vai todo mundo almoçar na cachaçaria. Ó, todo mundo almoçando lá hoje, hein? Já que não vai abrir. Ele não abre o almoço por causa disso. Não, Só mas sábado e domingo. se sábado e vira, domingo. se vira. Mas foi um sucesso, Wagner. Esse festival gastronômico tá impressionante. Todos os pratos, o pessoal só elogia. Você encontra quem frequentou algum dos restaurantes participantes, é só elogio. Realmente está sendo um sucesso. A gente não tem os números ainda, mas com certeza vai ser maior que do ano passado. E o envolvimento foi impressionante. Os restaurantes, os consumidores, as agências, então os influencers que participaram de toda a divulgação, foi uma coisa prazerosa para nós. Eu fui em alguns restaurantes ao longo desse último mês aí, e toda vez que você olhava assim, via um garçom passar com um prato bonitão, diferente, eu falava lá, esse é o prato do festival, cara, você fica com aquela vontade, vou pedir. Interessante você ver, nós estamos falando do 10º festival, né? Sim. Quer dizer, contando que teve um ano que nós não tivemos, quer dizer, faz 2 anos, então fazem 12 anos que existe a ideia. Esse ano nós até resolvemos, né, Silvio, criar uma diretriz para quem pode participar, como deve ser, né? Porque tem tido até a antiga, no começo, no primeiro, a gente tinha que ir lá e quase laçar, né? Para a gente poder conseguir colocar as pessoas lá. Agora, graças a Deus, é o 10º, já tem visibilidade, já tem conhecimento. Tem pessoas que passam um pouco antes do festival, já chega, e aí, quando vai ser? O que vai ser esse ano? Quem vai ser homenageado, né? Quer dizer, então, seja, tem curiosidade, porque já tem tradição. Quem vai ser o seu homenageado próximo? É segredo. Pensei que você ia perguntar desse ano. E o pior é que você não sabe. Com certeza é do grupo Jovem Pan. Viu? Eu tenho que fazer uma média, né? Tem que fazer uma média. O do ano que vem, pra você ter uma ideia, o do ano que vem já está escolhido, o meu, já está escolhido. Agora a gente termina esse, a gente já começa a desenvolver o que a gente vai fazer. E eu para mim, Marcelo, eu que sempre quis fazer um prato com carne de sol, falei isso pro Simval. E não deixar para lá, porque é mais difícil de fazer, é um negócio que tem gente que não conhece, né? Mas, puta, realizei meu desejo. Fiz, deu certo, muito bem, graças a Deus. Interessante quando você recebe, eu recebi lá, Simval, os cupons da Comasa. Vou aproveitar, vamos falar disso? Posso falar? Pode. Então você vê, um negócio bacana. A Comasa é um parceiro nosso, parceiro da Jovem Pan, parceiro do sindicato, do festival, perdão. E eles dão lá na Comasa um voucher, um ou dois vouchers para quem compra o carro. Então, e eu recebi também, Silvão, de outras empresas ou de profissionais liberais que deram para o funcionário de presente. Então é interessante, coisa que a gente não, só tinha a Comasa.
Mas você vê que interessante, a Comasa então comprou o carro, ela vai dar um voucher para você e você escolhe qual restaurante você quer ir. Aí o cara vai e escolhe o seu, cara. Pô, eu recebi essa semana algumas pessoas que compraram o carro, receberam o voucher, aí o cara vai, olha, procura e escolhe o seu. Então, é um prazer para quem é do restaurante, de ver que aquilo que você fez, o cara atraiu atenção, que a gente é respeitado por isso. Então, o festival, nessa hora, é um reconhecimento bacana pra gente. E quando você pede o prato, você ganha alguns descontos também, né? Porque você preenche o cupom. O cupom é pro concurso cultural, que tem muito prêmio esse ano. E além disso, você ganha uma filipeta com 5% de desconto para o próximo prato. Isso. É um Agora, eu cashback. Acho que o Eduardo Freire é muito rígido com esse voucher para quem compra carro, porque eu comprei o carro alguns dias antes e ele não me deu o voucher. Ele falou que regra é regra, regulamento é regulamento. Não tinha começado. Não começou. Olha a data, assim, da nota. Não tinha festival gastronômico. Você não tem direito ao voucher. Tá bom, Eduardo. Eu mando, Isso. E tem também a boa do dia, né? De segunda a quinta, é isso? O Marcelo pode falar melhor da boa do dia, né, Marcelo? Vamos lá. A boa do dia é o seguinte: já há alguns anos a gente criou isso. Então todos os dias você vai entrar nas nossas mídias sociais, Festival Gastronômico de Marília. Você vai ver no almoço e no jantar sempre tem um restaurante que naquele dia concede para você um benefício. Esse ano o benefício está sendo ou uma long neck da Spaten ou uma Pepsi Black. Então você escolhe na hora do consumo do prato, você consumiu o prato, que tem o preço igual em todos os restaurantes, que é os R$69. Você recebe a filipeta de desconto do próximo, você participa do concurso cultural, que pode ganhar prêmios, e ainda você, nesse que você foi da boa do dia, você ainda ganha ou uma long neck ou um refrigerante. Espetacular. Então todo dia, durante todos os dias do festival, consulta lá no Instagram, Festival Gastronômico de Marília, que você vai ver qual é o restaurante que aquele dia está concedendo alguma coisa. Agora, quem não foi comer nenhum desses pratos ainda, não pode perder. Até dia 27, até domingo. São pratos maravilhosos. Eu não posso nem dar dica porque não dá para escolher. Não dá para escolher. Mas escolha. Eu vou te dar só uma dica. Sábado, sábado ali que você já é acostumado aí. Sábado eu vou comer na Jovem Pan. Aí, ó. Isso. Aí, ó. Viu, né? Na cachaçaria. Aí. Porque Hoje o Marcelo mesmo vai preparar 1 a 1 pra gente. Ó. Não, é interessante que a hora que você entra na história do festival, você fala assim, ó. Quem gosta de tal... eu sou vegetariano. Tem. Eu gosto de comida japonesa? Tem. Eu gosto de carne vermelha? Tem. Entendeu? Então, ou seja, tem bacalhau? Tem. Então você entra ali, dá para você variar, né? Um pouco de cada... Quer comer filé com camarão? Tem. Exatamente. Não, é bem variado e interessante, né? Gosta de suíno? Tem. Tem também. Então, lembrando, ó. Então, como o Simão falou, acaba domingo agora, que é 27. E alguns restaurantes, como é o meu caso, no dia 27 esse prato acabou. Ele não vai existir mais. Então, no meu caso, a gente cria um prato no festival, para o festival, durante o festival. Então, durante aquele período ele existe. Depois ele acaba. Alguns mantêm no cardápio, outros não. Então, como você não vai saber qual é, qual não é, você tem que ir até domingo agora. É verdade. Tá certo? Bom, a gente precisa fazer um rápido intervalo para você liberar o Simval. O Simval está com os seus compromissos aí. Deixa eu dar só, o Simval falou qual era o furo jornalístico. Eu falei no Story. Isso. Que tem um furo jornalístico. Eu fui autorizado, eu fui pesquisar e fui autorizado a falar o seguinte: ouvintes, prestem atenção. Amanhã o Giroto Filho volta. Amanhã, sexta-feira, Giroto Filho, ao vivo, de volta. Então você que está com saudade, Girotão, volta logo, porque aqui nós estamos aqui já... O Marcelo já tomou seu lugar, na verdade. Ele já está com a chave da Jovem Pan. Hoje, Girotão, eu consegui hoje ficar um pouquinho de tempo com a chave do portão na mão. Só não me deram a senha do banco. Só falando um pouquinho do concurso cultural, que vão sortear prêmios. O primeiro prêmio, que é uma viagem com acompanhante para Cabo Frio. Aí, ó. Mas o meu
objeto de desejo aqui, se eu pudesse participar, seria o tour gastronômico. A pessoa pode ganhar um voucher de R$150 cada refeição para 8 restaurantes diferentes. Que delícia. 8 meses. Isso é um prêmio. Que delícia. Esse é um prêmio para valer. E tem mais de um desse. Tem o outro é de 6 meses. 6 restaurantes diferentes. Então, corra até um desses restaurantes até domingo, preencha o cupom do concurso cultural e quem sabe você não leva. Tem muito prêmio, hein? Tem muita coisa. Estou falando meu desejo, mas tem muito. Tem fone, tem cooler. Mas o seu desejo primeiro não era esse. O seu primeiro desejo era o Ombrelone. Ah, é verdade. O Ombrelone, o volátil. Dá, né? Ele tá mudando. Ele vai olhando. Eu quero esse agora eu quero aquele. Vai atualizando. Porque tem muito prêmio. Ombrelone da Ambev. Olha aí. Ele falou, putz, eu queria esse, com base e tal. Vai. É muito prêmio bom. Então corra no restaurante, preencha o cupom do concurso cultural e boa sorte. E você viu o seguinte, você vê o nível social e a conta bancária da pessoa, quando o desejo da pessoa é um prêmio bem pequenininho. Por exemplo, daqui a pouco ele está querendo uma caixa de fósforo. Porque o cara é outro nível, né? Tá certo? Bom, Simbal, Deus obrigado por abençoe. participar com a gente. Obrigado a vocês mais uma vez, é um prazer. É só chamar que eu estou aqui. Obrigado. Viu? É isso que o Simbal tem compromisso, por isso ele está se despedindo agora em 100,9. A gente vai continuar com ele mais um pouquinho ainda no YouTube Jovem Pan. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ad.unimar.br. Aí entra o médico e fala, não coma nada disso. Doutor André Ele fala Moro assim, vai vir já ele fala, falar 8 tem bacon, restaurantes. Não, bacon não. Bacon não pode. Bacon é vida. Isso. Como que não? Se você não come bacon, não come a carne vermelha, não come a gordurinha, você tem que tomar remédio para depressão. Então, come a gordurinha. Cara, É verdade. você vê aquela picanha com aquele... O doutor falando, não é que não pode comer, você não pode exagerar, né? Exatamente, Não pode comer. São Não 8 tem problema. restaurantes. Tem validade esses vouchers ou você pode usar? 8 meses, só usar de 8 meses. Então, um por mês o doutor um não por vai mês, brigar. isso. Cara, isso é um prêmio maravilhoso. Não, você imagina o seguinte, 150 para comer Então. R$150 para cada voucher. Um é 8 meses, outro é 6 meses, 6 né, senhor? meses, é. Então você ganhou, você pode ir, todo mês você vai num. Que delícia. Na faixa. Pronto. Dentro desses 18 aí, ó. E se você gosta de um lugar, você pode ir no mesmo lugar, tem um monte de opção, ué. Sim. Cada mês você come uma coisa. Exatamente. Porque nós estávamos brincando que quem come muito, né? Hoje, inclusive, quinta-feira, a gente faz a costela na churrasqueira hoje na Água Doce. A costela dá para 3, 4 pessoas. Mas já aconteceu da pessoa comer sozinha. Eu acredito. Ué, que vai falar? Eu conheço essa pessoa? Já passou pelos microfones da Jovem Pan? Um deles é esse aí. É. Oi, Qualísio, tudo bem? Um beijo pra você, nós estávamos esquecendo de você. Tem um amigo que ele vai comer os pratos e fala, mas é muito pequeno. Ele quer mais. Ele acha que ele pede 150 quilos. Ele fala assim, mas é a entrada. É entrada. Que hora vem o prato? Aí eu falo assim, eu pedi e eu e a Neuza não comemos os dois juntos. Eu falei, você tá louco? Doido? Como não? Eu não sei que é a entrada, precisa de outro prato. Pra falar pro Marcelo que não pode exagerar no festival gastronômico, é isso? Não, eu tomo café um monte. E o energético, pode tomar um por dia? Só um. Na verdade, o energético, a quantidade que ele tem de açúcar é exagerado. Eu sei que existem os que são sem açúcar. Mas a Parece ser mais doce sem açúcar. Então, a questão é que a suscetibilidade, a sensibilidade que cada um tem ao energético é diferente. Tá. Então tem gente que toma, fica bem, sente-se mais acordado, mais alerta. Tem gente que toma não faz esse efeito. Eu já vi pessoas que tomam 6, 7 por dia. Por dia? Por dia. Puta. E não dá problema. Só não cortando vocês. É a absorção. Teve um relato de uma pessoa conhecida que ela falou que quando mais jovem tomava muito energético durante o dia. Chegou a tomar 10, 15 por dia. Por dia? E isso desencadeou problema de pressão. Na verdade, isso aí é um negócio multifatorial, né? E o número de batimentos cardíacos, na média, se a pessoa toma, a maior parte das pessoas tem uma frequência cardíaca maior. Tá. Tem pessoas que não. Por quê? Porque cada um é de um jeito. Então, assim, se a pessoa toma, tem um estado de saúde bom, não tem efeito, tudo bem.
Precisa ver a quantidade de cafeína também que tem e de taurina, que são as substâncias estimulantes. É isso que eu ia falar, a cafeína também, né? Às vezes você não toma energético, mas toma um copinho de café, você já dá aquela taquicardia, as pessoas são mais sensíveis. Eu às adoro vezes. café. É espetacular. Eu Então vai também. ter que começar a cortar, Marcelo. O doutor já está aqui para fazer essa consulta com você também. Doutor, não sei se o senhor ouviu, que nós demos um furo aqui que o Giroto volta amanhã. Tô sabendo. Ele vai estar aqui, ao vivo. Ah, vai voltar no Ao programa. vivo. Diz Sexta-feira. que amanhã ao vivo vai estar aqui. Então, quer dizer, porque tem gente que está assim, meio trêmulo, tomando remédio. Porque, cadê? Não escuto mais. Cadê? Não, amanhã sua ansiedade vai passar. Ele estará de volta. Nós vamos deixar, né, doutor? Isso aí. Vamos deixar. Nós vamos dar espaço para ele. Vamos dar espaço para Marcelo, falamos um pouco do festival gastronômico. Você ainda não falou do seu prato, a gente vai falar do prato do festival e também, é claro, da sua programação aí para este final de semana, né? Porque quinta-feira já dá peça da Play aí Começa no hoje, final né, de semana, né? Tem até happy hour já, mano. Aí, ó, E aquela costela magrinha. magrinho, uma delícia. Magrinha. Deliciosa. Você falou que uma pessoa comeu sozinha e Aconteceu, já doutor. aconteceu também. Eu, a minha esposa e um casal de amigos, a gente comeu e ainda sobrou um pouco, Exatamente. né? Porque realmente satisfaz, né? A gente tem procurado. A gente já faz a costela faz uns 9 anos, aproximadamente. E a gente tem procurado manter o tamanho da peça, a gente fazer sempre do mesmo tamanho. E a gente tenta evitar ter muita gordura. Eu, por exemplo, não gosto de costela com muita gordura. Então a gente escolhe as peças com um pouco menos, mas precisa ter a gordura para dar o sabor, Sim. para ficar tenra, né? Tá certo? Mas, 7 horas de churrasqueira. E no tempero da costela, que fica no mínimo 2 dias marinando, tem por volta de 13 a 14 itens. Então a gente faz o tempero exclusivo. Você Quais vai são? fazer os furinhos. Eu vou contar Quais já são os já itens? todos os 14, Tá, inclusive como faz. Pode, Isso. aguenta aí que eu já digo, gente. Então você imagina, ela fica terra, fica molinha. Tem o tal do matambre, que fica aquela casquinha. eu adoro, certo? adoro. Então, ou seja, hoje, quinta-feira, é o dia dela. Então você pode saborear na água doce. Tem happy hour hoje, até as 21 horas. 21 horas. Com cerveja original estéreo em dobro. Pô, quem quer mais? Aí a pessoa fala, que eu vou ganhar mais? Fala, eu vou dar o boleto, né? Vou dar o boleto de presente. Mas tem o Costela- festival. Pode. É uma das minhas carnes favoritas, né? Uma delícia, né? É, assim, não é o consumo diário, né? Isso. Ninguém vai comer É, costela todos os dias, dia, né? E assim, é maravilhoso, né? Costela, cupim, eu acho E você vê, maravilhoso. eu faço um cupim lá, doutor, não sei se vocês já repararam. Eu comecei a fazer o ano passado o cupim que a gente não fazia. Todo mundo faz cupim casqueirado, o cupim mais seco, né? Nós fazemos o cupim molhadinho. Então eu faço o cupim em cubos, com um molhinho tenro, né? Então ele vai molhadinho com o molhinho dele, suave, nada de muito forte, e a mandioca cozida acompanha no mesmo prato. Putz, fica uma delícia. Porque o cupim também é uma carne gordurosa. Exato. Né? Então você aproveita um pouco da gordura dele, mas não fica aquela montoeira de gordura. E se você tiver com muita pessoa na mesa, você não aproveita. Por quê? Porque ela come Acaba tudo. muito rápido. Exatamente. Foi o que Você aconteceu. experimentou já? Já. Ah, então. Tá vendo? Agora eu vou aproveitar, Marcelo, você está falando de costela, que uma receita boa de costela para quem vai fazer em casa, para tirar um pouco da gordura, Olha lá. é você fazer o cozimento, né, na panela de pressão, deixar da geladeira de um dia para o outro. Por quê? Porque aquela gordura, o excesso vai Sai. decantar. É. No dia É seguinte, verdade. na geladeira vai ter aquela gordura branca, Isso. que você pode remover e vai manter a gordura que está dentro da carne, gordura entremeada que dá muito sabor. E aí pode, né, fazer um prato menos É menos gorduroso. menos Mais gorduroso, leve. com muito sabor. E se não quiser ter todo esse trabalho, Vai na água doce. Vai na água doce. Não, e interessante. Por exemplo, a churrasqueira, quem já teve a experiência de fazer a costela na churrasqueira a bafo, a churrasqueira a bafo, ela tem embaixo uma gavetinha, que é onde escorre essa gordura. Certo. Então, a hora que você põe a costela na churrasqueira, nós colocamos lá. Que nem hoje não é o dia? Então, agora, por volta de 11h30, meio-dia, a gente liga a churrasqueira. Aí ela já ficou, doutor, 2 dias temperada e já dá uma decantada. Muito bem. Aí você deixa lá na churrasqueira, essa gordura em excesso, ela vai escorrendo.
E vai sair. Então, a hora que a gente limpa a churrasqueira à noite, na gavetinha, Tem aquela capa de gordura. E ela está mais líquida, né? Porque tá certo. quente. Mas é isso mesmo que o doutor falou. Então fica com menos gordura. Se escolhendo uma peça já que não é muito gordurosa, tira um pouco dela nesse. Porque fica por volta de 7 horas. Ela lá, aquecendo, é cozinhando e churrasqueando, né? Maravilhoso. E não pode esquecer da feijoada aos sábados, né? Exatamente. Meu pai adora feijoada, Marcelo. E eu também, óbvio. Muito obrigado. Não, e interessante quando você vai, porque a gente faz a carne de sol lá, né? Então, a carne de sol já, todos os ingredientes da feijoada, você cozinhando antes, colocando lá, quer dizer, é espetacular. E a gente procura fazer sempre com um pouquinho menos de gordura, doutor. Ter a gordura para dar o sabor, mas é evidente. Muito sal, muita gordura, não vai fazer bem. Sim. Falando em festa de fim de ano, né? Essas questões. Só faltava. Falando em festa junina. Que a gente estava comentando um pouquinho dessa fase. A gente falou agora de cafeína, de energéticos. O álcool também. Esses produtos, né? Eles são só sintomáticos ou eles podem ser realmente um gatilho para as doenças do coração? O álcool, você fala? Isso. Muito. O álcool em quantidades moderadas não tem problema para a maioria das pessoas. Pode ter pessoas que são intolerantes ao álcool ou que já tiveram alguma doença, seja cardíaca ou seja do fígado, que essas pessoas não podem tomar álcool. Esse é nada. Um número muito pequeno de pessoas. Mas o uso recreativo do álcool, seja o destilado, seja a cerveja, qualquer que seja, ele faz parte, né? E não faz mal. O que faz mal é o excesso. Né? Como a gente está falando, a pessoa vai numa festa, outro dia eu até falei para um paciente, falei, você não precisa ficar nas 6 horas no churrasco. Você fica menos, bebe mais devagar, né? Vai fazendo algumas estratégias para tomar menos. A gente sabe... Toma água durante... Toma água no meio, né? Você perguntou, a questão do álcool, ele agride em quantidades grandes diretamente o coração. Tanto que existe uma doença que chama cardiomiopatia dilatada, o coração incha. Uma das causas é o uso excessivo de álcool, principalmente em bebidas destiladas, que o teor de álcool é bem maior, tá? Mas outros efeitos que são mais agudos do excesso de álcool, embriaguez, levando a acidentes, levando a mortes, e no fim do ano isso a gente vê infelizmente muito. Então assim, aquela frase já fenomenal, né? Se beber, não dirija, ou esteja com alguém que dirija, ou use Uber, né? Porque não é uma época que a gente pode desprezar essas questões. Desculpe, a história do álcool também é o seguinte, a pessoa sempre pensa assim, não, eu estou bem, não vai acontecer nada. Mas sempre o seu reflexo, mais ou menos, vai diminuir. Exatamente. Não é verdade? E também tem a questão, às vezes a pessoa fala, não vou beber cerveja porque cerveja engorda. Mas vai lá, toma a mesma quantidade que tomaria de cerveja em destilado. E aí... Perigoso, sem dúvida. Não, um dia aqui, doutor, um dia até trouxe esse fato. Você lembrou aqui? Um copo de suco de laranja tem a mesma quantidade se fosse um copo de cerveja. De caloria, por volta de 110, 120 calorias. Mas difícil... Não, de caloria. Mas dificilmente a pessoa toma 10 copos de suco de laranja. Exato. Muito bem. Mas aí você vê, aí agora tem algumas cervejas novas, né? Que tem menos caloria. Isso. Por exemplo, nós temos lá, tem uma cerveja lá que ela tem 17% menos caloria. Tem 10% menos álcool do que a tradicional da mesma marca. E tem aqueles que querem alternar, ou tomar uma água, ou tomar uma cerveja sem álcool durante esse processo. A cerveja sem álcool hoje, cada lata, tem 69 calorias. Então é baixo, porque o álcool deve potencializar a caloria também. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, seja, mas tem um jeito. Vai devagar, tranquilo, que nem ó. Se você... O negócio também é o seguinte, a pessoa que come durante esse processo, tem pessoa que bebe e não come. Isso. Aí ele... não vou comer porque eu vou tomar mais. É verdade. Vai ocupar o espaço. Mas é pior. Come alguma coisinha. Absorve mais. Absorve, vai tranquilo. Porque todo mundo vai ficar alegrinho e tá tudo certo. Tá certo?
Marcelo, pra gente fechar no rádio, são 9h02. Pô, pensei que hoje é até 10h02, não é? Então, né? Quase. Não é. Pô, nós estamos prato- aqui os dois que têm olerite, mas não recebem. Só isso. Nós temos registro, mas não recebemos. Mas tá bom. O prato que está sendo apresentado no festival Festival Gastronômico Água Doce, homenageando esta brilhante rádio, seu Giroto pai, seu Giroto filho. Lembrando que ela está fazendo 30 anos, então o Giroto filho vinha com o seu Giroto aqui, de suspensório, de bermudinha, porque o Giroto é novo. Ele deve estar com uns 32, 34 hoje, né? Por aí. Em cada perna. O doutor está monitorando a viagem dele e criticando lá, porque ele tá saindo do Isso. sério. Quem Mas segue- também, quem o cara segue- fazia viagem para não sair do sério, né? Isso. Quem segue o doutor André Moro no Instagram fica vendo lá ele puxando a orelha do Giroto Exatamente. durante toda a viagem. Bom, então, Festival Gastronômico 10º termina neste domingo. O nosso prato na Água Doce, em homenagem à Rádio Jovem Pan, é carne de sol feita por nós, artesanal, com pouco sal, tem sal, mas é menos, a gente que faz. Então, carne de sol feita por nós, em cubos, não é frita, é feita na chapa. Nós vamos colocar como cobertura o queijo puro, mussarela e requeijão derretido, um mix derretido em cima, com tomate seco. E acompanha um arroz feito na manteiga, com farofa com alho e bacon. É uma combinação perfeita. Tamanho adequado, o preço de todos os restaurantes é o mesmo, é R$ 69,00 em todos os restaurantes, e você doa dos 69, você está doando R$ 6,00 para duas entidades, a Bom Samaritano e a Casa Mateus 25, que são casas que dão acesso, que dão assistência aos menos favorecidos. Drogaditos, morador de rua, inclusive eles acolhem para poder ver se essa pessoa, com cuidados, pode voltar a ter uma vida melhor. Então, a gente vai, visita as casas. O ano passado nós conseguimos R$30 mil, 15 para cada casa. Esse ano nosso objetivo é mais que isso. Então, você, consumindo algum prato desse, de preferência o nosso, espetacular, você vai estar colaborando com isso. E nós abrimos de sábado e domingo no almoço e fechamos o último domingo do mês. Este domingo nós não vamos estar abertos. Então o nosso prato vai estar disponível até sábado, e acabou o festival lá na Água Doce, o prato desaparece. Vai experimentar logo. E para fechar, tem alguma promoção para os nossos ouvintes para hoje? Cara, ó, então hoje, quinta e sexta, hoje quinta e amanhã sexta, continuamos com o Happy Hour, cerveja em dobro original Stella, até às 21 horas. Hoje tem a costela na churrasqueira, espetacular. Sexta-feira, amanhã à noite, tem música ao vivo. Sábado no almoço, Dr. André animou bem, temos aquela feijoada esperta, espetacular, original, com caipirinha na faixa. Tô te esperando. Perfeito. É isso. E doutor André, para quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, marcar aquela consulta, como que faz para te encontrar? Então, a gente trabalha na Cardsport Marília, né? O @Cardsport Marília, e o meu é @Dr. André Moro. Falamos aí sobre coisas interessantes, né? Estamos sempre à disposição aqui. Prazer ver o Marcelo mais uma vez. Obrigado. É isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor. Vamos A gente- mesmo? É isso aí. A gente precisa encerrar aqui em 100,9 a edição 4728 do Jornal da Pan. Valeu, pessoal. A gente Obrigado. continua ao vivo com o Dr. André Moura e também Marcelo Diniz no YouTube Jovem Pan. Acompanha a gente. Como diz aquele cara lá do Instagram, o Amaral, minha boca virou um corgo. Sabe quem é? Eu Não é. sabia. Nossa, o cara é fantástico. Ele comenta receitas. Ó. Ele fica o rosto dele, ele comenta receitas aqui. E ele explodiu, porque ele fica olhando. Ah, um barbudinho? É ele ou não? não, é um grisalho. Ele é de Divinópolis. Olha, E assim, ele tem mais de 1 milhão de seguidores comentando receitas. Receita. E ele tem alguns chavões, por exemplo, quando o prato começa a ficar robusto, ele fala, mexeu com o meu sentimento. Depois ele fala assim, minha boca virou um corgo. E no fim do prato ele fala, vou querer! Vou ter querer! Fia das unhas. Cara. não, mas ó, Fantástico. agora você vê como é que é, ó. O doutor dando receita. Você viu? Nossa, é chique, né? É uma pessoa completa. Não, porque ele já dá a receita e já fala como que a receita pode fazer bem para sua saúde. Isso. Pô, pelo amor Porque de isso Deus. aí, eu gosto de fazer arroz de costela.
É? E quando eu vi essa receita, que se você fizer, por exemplo, um dia antes, aí você tira com a colher e depois já está praticamente dissolvida, né? Mistura o arroz ali, você fica com bem menos. E o sabor permanece. Permanece. Não perde sabor. Mas Porque já está lá. Já tá lá. Você só tirou a gordura. É. E tem coisa assim que eu não sou vegetariano, mas eu gosto da história, da vertente vegetariana. Por exemplo, eu faço lá um arroz com alho poró. Eu chamo isso. Vai alho poró, vai tomate picadinho, vai um pouquinho de creme de leite. Cara, é uma delícia. Então, para quem? Porque tem hoje essa vertente do vegetariano, do cara que não pode com glúten, o cara que não pode com lactose. Hoje, com o passar dos anos, né, tá descobrindo mais. Exato. Sempre teve gente que tinha problema, mas ninguém fazia teste nenhum. Né? Só passava mal, não sabia Agora faz. Agora faz e detecta, né? Aí, pô, então a gente... Sabe o que eu fiz, doutor? Eu fiz o seguinte, eu fiz um estudo do cardápio já faz uns 6 anos que eu faço isso. 6 ou 7. Uma nutricionista, todos os pratos têm os principais alergênicos. Então, se a pessoa chegar lá e falar assim, eu não posso com lactose, eu não posso com trigo, eu não posso com leite, com crustáceo, com amendoim, dá pra gente dar uma direcionada. Porque às vezes tem isso. A pessoa come, não sabe que tem, aí no outro dia fala, nossa, não sei, estou empanzinado, não estou me sentindo bem. Porque tem alguma coisa. Né, doutor? Tem alguma coisa que não faz bem. Exatamente. Então é isso. Então a gente está tentando sempre direcionar para aquilo que é melhor para ela. Isso é verdade. Bom, a gente precisa encerrar também no YouTube. O doutor também tem os seus compromissos, né, doutor? Daí... Imagina. Quase nada. Marcelo Diniz hoje está de folga. Eu tenho que pensar como eu vou pagar o boleto. Mas eu vou conseguir. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Bom dia. A gente finaliza por aqui também a nossa transmissão no YouTube Jovem Pan Jornal da Pan